Boa noite, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Ele se chama Poder para Viver. É o poder de Cristo e Sua palavra para vivermos nesse mundo caído e cheio de dificuldades. Na aula de hoje, nós teremos a apologética, onde é a área teológica onde você vê as falsas doutrinas e como se defender, né, do contágio, do perigo dessas falsas doutrinas e os falsos mestres. Tá? Vamos começar com o texto em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, né, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Olha a gravidade, meu irmão. Esses falsos mestres, eles têm a sua própria consciência, ela é insensível ao pecado, ela é insensível às coisas de Deus, e eles vão reproduzir, né, os ensinamentos que eles receberam nas pessoas que estão ouvindo, levando as pessoas a se tornarem também pessoas com a mente cauterizada, ou seja, insensível à palavra de Deus. Eles prestam um desserviço, tá? Então, o que a gente pode analisar e ver, basta você procurar no YouTube, basta você visitar algumas igrejas. A quantidade de barbaridades que vem sendo pregadas, vem sendo faladas, assusta qualquer um. São coisas realmente perniciosas aos ouvidos. E nós vamos ver as características, porque assim, eu me lembro muito bem, meu irmão, quando eu me converti lá, comecei a ir à igreja, né, tinha a minha igreja que eu frequentava constantemente, uma grande bênção, pastor, uma grande bênção, mas às vezes, né, a gente visitava algumas outras igrejas, né, conhecia outros ministérios, e você fala, alguma coisa não está batendo aqui, alguma coisa não está encaixando direito, e eu ficava preocupado, mas eu não tinha conhecimento para discernir, para entender o que estava errado. Mas nós aqui vamos te passar algumas dicas através da palavra de Deus para que você possua esse radar, que você possua esse discernimento para poder conseguir se afastar, né, dos falsos mestres, dos seus falsos ensinamentos. Vamos lá. Aqui as características principais. Você pode observar que os falsos mestres, eles são bajuladores profissionais. Eles são afagadores de ego profissionais. Ele vai fazer isso o tempo todo, meu amado. Se é um pastor da igreja, ele vai querer agradar todo mundo, ele vai querer facilitar tudo para todo mundo, vai querer ser um instrumento de coisas boas para todo mundo o tempo todo. Ele não vai se aventurar em pregar para você acerca do pecado, do perigo do pecado. Ele não vai se aventurar a pregar para você a verdade acerca que nós precisamos mudar de caráter, precisamos espelhar o caráter de Cristo. Eles não vão ter essa preocupação. Eles vão querer fazer com que você se sinta confortável, se sinta bem naquele lugar, mas uma sensação que é falsa, né? Outras pessoas também podem fazer isso por você. Você não vai estar indo na igreja ou ouvindo um pregador para você tão somente se sentir bem. Você vai ouvir a palavra de Deus para que você seja transformado, para que você seja restaurado, para que você seja modificado de dentro para fora. Então, eles não têm essa preocupação de salvar almas, de salvar as pessoas. Eles têm a preocupação só de te agradar. E vão usar algumas teologias, eu digo aqui entre aspas, né? Tem um pregador muito famoso, é famoso demais, é um tal de Bill Johnson. Ele está lá longe, né? Ele está na Bethel Church, nos Estados Unidos. E está chegando muita coisa aqui, acredite você, não é muito rápido, já está chegando uma série de convenções, uma série de reuniões, todo mundo aqui ministrando as coisas desse falso profeta americano. E ele tem muito disso, de honra, né? Ele gosta da teologia da honra, ele prega acerca da cultura da honra. Nós somos príncipes, nós somos herdeiros, precisamos ser honrados e honrar, precisamos cultivar a honra. Você só não vai ouvir na boca desse homem falar sobre modificação de caráter, sobre deixar para trás a vida de pecado, sobre olhar para frente
e ver as coisas espirituais e não materiais. Então, Paulo ele nos alerta, ele fala, ele ensina na palavra, como está lá em Gálatas 1:10. Acaso eu busco agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, meu amado, você tem essa primeira dica de cara. Começou a bajular muito, começou a falar que você gosta, está gostando demais. Nossa, eu sou tão especial, é tão maravilhoso que essa pessoa está me falando, eu sou tão único. Toma cuidado, porque é uma isca para pegar você pelo seu emocional, pela sua carência, mas não está te pregando a palavra verdadeira, que fala que nós carecemos da graça de Cristo, devemos nos prostrar a Deus, devemos reconhecer o nosso pecado. Eles não vão falar isso. Eles também não têm por hábito falar rogar, suplicar. Não, você é herdeiro, toma posse, pega tudo para si. É isso que esses falsos profetas e bajuladores vão ensinar para vocês. Vamos ficar atentos, meus irmãos, vamos ficar muito atentos. O segundo tipo é uma coisa muito óbvia. Quem muito agrada quer alguma coisa, né? É muito óbvio. Quem muito agrada está precisando de. Ele vai querer alguma coisa em troca. Ele não está jogando todo esse confete a troco de nada. O que move esses falsos mestres é o amor ao dinheiro. Você pode reparar que volta e meia vai voltar na pregação desse cidadão a questão financeira, a questão material, a questão de posses, vai estar lá muito forte. A questão da prosperidade desmedida. Eles têm um espírito dentro deles que é um espírito de ganância, são extremamente gananciosos. E à medida que eles ministram as pessoas, que eles pregam as suas sandices para as pessoas, eles vão tornando essas pessoas também gananciosas, vão tornando as pessoas ambiciosas de forma desmedida. Para quê? Para que adquiram mais coisas e tragam mais coisas, mais dinheiro para eles. Essa é a verdade, é isso que está acontecendo em muitas igrejas hoje. Então, lá em 2 Pedro, capítulo 2, de 1 a 3, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Olha só o que o apóstolo Pedro está falando aqui para a gente. É exatamente o que vem acontecendo hoje nas igrejas, exatamente o que está acontecendo por todos os lados. Eles são ávidos por lucros, eles são exploradores. Eu tenho visto, meus amados, de forma... Isso me embrulha o estômago, me dá nojo. Você pega alguns pregadores que aparecem em forma de propaganda para você, no Stories, ali no Facebook, e eles vão mostrar para você, olha, ingressos esgotados, ingressos limitados. O ingresso prata é 250, o ingresso ouro, diamante é 1.000, lá para ficar bem pertinho, lá do ídolo. Misericórdia, meus amados, olha só o que está acontecendo. São exploradores, são ávidos por lucro, querem ver você lá alimentando, né, todo o processo de ambição que eles têm. Então saia fora disso. Se você percebe que é um bajulador, que você se sente bem demais, não tem nada que você se sinta desconfortável, não fala do seu pecado, não fala das coisas que você precisa ter modificado no seu coração, né? Eles não vão falar coisa que te põe desconfortável. E depois você nota que eles estão muito voltados para lucro, para simpósios, para ingressos. Tome muito cuidado, meu irmão, porque isso aqui é uma arapuca para levar você para o caminho da perdição. Vamos seguir aqui vendo a terceira característica dos falsos mestres. Olha só, meu amado, muito interessante essa terceira característica,
Porque eles não pregam o que é importante, o que é essencial. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Você pode ouvir horas esses homens falarem sem pronunciar sequer uma vez o nome de Jesus. Na minha cabeça, na minha concepção, isso não existe. Como é que pode você falar 2 horas da palavra de Deus e você não falar sobre Jesus? Jesus, ele está presente no Antigo Testamento. Jesus está presente no Novo Testamento. Ele está presente no Gênesis, está presente no Apocalipse. Ele é o Alfa e o Ômega. Amado, se o tal do falso mestre lá, a pessoa que está pregando, você não detectou ainda que é um falso mestre, mas ele fala um tempão e não fala sobre Jesus, como Jesus vai te transformar, como Jesus vai fazer, citando as parábolas de Jesus ou citando Jesus. Porque é o nosso mestre máximo. Se ele não faz isso, meu amado, sai fora, que é uma roubada. Eu fico inconformado com isso. E eles se apegam a algumas minúcias inúteis, completamente inúteis. Como eu estava falando para vocês, são situações, por exemplo, honra. Tem simpósio de honra, cultura de honra, livros sobre honra, mas nenhum desses falam sobre o pecado, sobre a transformação do caráter. Não, vamos falar sobre honra, vamos falar sobre sermos herdeiros, né? Sermos os príncipes do reino de Deus. E o que é mais interessante, você pode observar, muitos deles falam Deus, 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 e vai colocando Jesus de lado. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São fariseus, são hipócritas, querem levar vantagem das pessoas. Então, lá em Mateus 22, 23, o Senhor Jesus falando: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão dízimo, hortelã, o endro, cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar as coisas sem omitir aquelas. Quando Jesus estava falando para os fariseus se apegavam a tudo quanto é detalhe da lei. Se você andar tantos quilômetros no sábado, se você andar 6, pode andar 6, mas se andar o 7º, você já está trabalhando, você já está pecando. Então, eles se apegam a minúcias, se apegam a detalhes, se apegam a temas que não são essenciais para a sua alma. Então, tome cuidado. Os falsos mestres são detalhistas do supérfluo, do modismo, de doutrinas que são mero modismo. Você vai ouvir muita coisa estranha, muito movimento estranho, igual essa questão aí, cultura de honra, só se fala nisso, é uma coisa absurda. E as pessoas ficam hipnotizadas, acham que estão aprendendo muito da palavra. Eu vou falar para você, meu amado, não estão. No Novo Testamento, nas epístolas, nas cartas do Novo Testamento, o que você vai mais ouvir é acerca dos falsos mestres, como Paulo sofria, como Paulo ficava preocupado pelas igrejas, como ele se desdobrava em oração, porque os falsos mestres se infiltravam para dissipar a doutrina de Cristo, para dissipar a lei do amor, para dissipar tudo que Paulo tinha pregado. Então são homens e mulheres, olha, tem muitas mulheres com os seus ingressos esgotados, tá? Mas que estão enganando, levando muita gente para o inferno, anestesiando pessoas para irem ao inferno, tá? Número 4, meu amado, a gente vai ver os multiplicadores malignos, né? É muito interessante essa questão, eles não se contentam em ser daquele jeito. Eles não se contentam. Eles precisam reproduzir outros falsos mestres. Satanás está por trás dessa jogatina toda, ou seja, essas pessoas vão ensinar as outras a serem falsos mestres, a não respeitarem a palavra, a não respeitarem uma teologia, uma doutrina sã. O que é uma doutrina sã? É uma doutrina que respeita toda a Bíblia, que você prega a palavra observando todo o contexto. Tem gente que pega o versículozinho lá sozinho e monta uma doutrina, monta um simpósio baseado num versículo isolado. É isso que está acontecendo hoje. E esse povo aí, eles têm muita habilidade em produzir prosélitos, em fazer gente nova desviar outras pessoas. Então, muito cuidado. Jesus, por isso que eu falo, quando pregar muito, falar muito e não fala de Jesus, tem alguma coisa errada. Então vamos falar de Jesus. Mateus 23:15. Ai de vós, doutores da lei e fariseus
hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, os tornai 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Olha só o que Jesus falou. É o que está acontecendo hoje. Pessoas sendo ensinadas a serem falsos mestres. Uma coisa terrível, meu amado, uma coisa doentia. E como eu estava falando, eles são detalhistas do supérfluo, de modismo, e são multiplicadores um dos outros. Eles se multiplicam e fundam igrejas e fundam ministérios para espalhar a mentira. Né? Então, uma coisa muito interessante, eu coloquei nessa bandeirinha aqui do lado, tá? Que fala sobre aderir qualquer coisa para seduzir as vidas. Olha só o que eu estou falando aqui sobre os pastores esquerdistas. Olha, eles têm aparecido, por incrível que pareça. Você fala, mas você vai falar de política aqui, João? Você vai falar de questões políticas? Não, meu amado, não é isso. Porque hoje os espectros políticos envolvem algumas pautas. E eu, enquanto cristão, eu tenho que seguir as pautas de Cristo. Cristo jamais seria a favor de assassinar uma criança no ventre. Cristo jamais seria a favor de liberar as drogas. Cristo jamais seria a favor de um certo tipo de casamento entre pessoas, né, de mesmo gênero. Ele seria contra. Então, assim, está escrito ali. E existem pastores que estão abertamente aderindo a essas pautas, aderindo à questão do aborto, por incrível que pareça, possa parecer, eles estão aderindo todas essas mentiras de Satanás, né? Então é muito complicado, é muito perigoso. Fique atento. Se começar a politizar o discurso e abraçar pautas que são consideradas contra a Bíblia, sai fora, meu irmão. Foge disso, pelo amor de Deus. Não fica nesse lugar. Vamos ver aí o quinto detalhe. Isso aqui é um tanto claro, né? Porque eles amam o poder, eles amam estar em destaque, amam o poder de tal forma, meu amado, que eles não se contentam com títulos bíblicos para os seus cargos. Eles não ficam satisfeitos. É muito pouco. É muito pouco você ser um pastor. É muito pouco você pregar para as ovelhas de Jesus, porque as ovelhas são de Jesus, não são suas, se você é um pastor. Eles não ficam satisfeitos. Eles querem mais, eles querem estar muito acima de outros pastores, de outros líderes. Por isso se auto-intitulam. Eu já vi apóstolo e pode dar risada aí. Pai apóstolo, também tem um maluco aí que era o pai dos apóstolos, ele ungia outros apóstolos. É isso que está aparecendo por aí. Por que, meu amado? Apóstolo não existe mais, João. Como é? Explica isso para mim. Os apóstolos, eles são o alicerce da doutrina da palavra no Novo Testamento, assim como os profetas no Antigo Testamento. Quando Jesus estava conversando com os apóstolos, olha, vocês vão sofrer, vão passar por algumas coisas aqui, assim como aqueles que vieram antes de vós. Ou seja, os apóstolos têm um paralelo sem igual com os profetas do Antigo Testamento. Então não existe mais apóstolo, a doutrina está criada, a palavra está encerrada, e esses homens usam esse título, apóstolo. Não estou dizendo que todo mundo que se coloca esse título é um herege, fala tudo errado. Não, mas a maioria deles são realmente falsos mestres. E aqueles que, creio eu, não são, que ensinam as coisas corretas, eles usam esse título de apóstolo meramente por vaidade e por ser um amante do poder. Ainda que falem a verdade, isso aí, referente ao título de apóstolo, é puramente vaidade e amor pelo poder, e não pela palavra de Deus, tá? Então, uma coisa essencial para você agora. Falam a linguagem do mundo e por eles são amados. Olha só que coisa maravilhosa. Talvez quem vai ouvir eu falar isso aqui não vai ser muita gente. Não importa. Importa é a fidelidade.
Importa é eu falar o que está na palavra de Cristo para você. Não interessa se eu não falar para milhões de pessoas. Se eu falar para você a verdade e um ou dois aí ouvirem e captarem essa verdade, pronto, atingi o meu objetivo. Porque a linguagem do pastor, do verdadeiro mestre, vai ser baseado na palavra de Deus, sem mistura, sem piadinha, sem gracinha, né? Hoje em dia tem talk show, né? Fazer palhaçada para o povo rir, aquela coisa. A palavra de Deus é séria, está lidando com o destino da sua alma na eternidade. Isso aí não é brincadeira. Então, os falsos mestres falam a linguagem do mundo e são amados. Tem uns que são tremendos humoristas, eles fazem talk show, eles falam show do pastor fulano lá, ingressos esgotados. Isso está acontecendo desse jeito. Por quê? Porque eles são celebridades, né? Eles são pessoas muito famosas, onde eles passam algo que o povo quer, que é dar risada. Mas a palavra de Deus, cadê? Não tem, é vazio, é pastel de feira. Acho que pastel de feira é gostoso, apesar de ter pouco recheio, mas isso é pastel de feira no sentido vazio, são totalmente vazios. Eles produzem em você, como tô falando aqui, ó, forte sentimento de identificação em não cristãos imersos em pecados. Como eles estão em pecados, em vaidade, expondo a palavra de Deus, não do jeito que a palavra tem que ser pregada, com seriedade, né? Com retidão. Eles estão preocupados em bajular, em agradar, em fazer rir. O que vai acontecer? Ele vai gerar nessas pessoas, né? Esses discípulos vão se tornar iguais. Provavelmente, da audiência desses vai sair tantos outros aí capazes de falar as mesmas coisas. Então, meus amados, tome cuidado mesmo. Quando o cara é muito amado pelo mundo, presta atenção que tem alguma coisa aí diferente. A palavra diz que nós seríamos odiados e perseguidos, né? Então aqui, 1 João 4:5, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Por essa razão, falam do mundo e o mundo os ouve. Olha o que o apóstolo João está falando aqui. Está falando o que acontece. Tem muita gente. O pastor das celebridades. Ai, meu Deus, ele tem no Instagram 7 milhões de seguidores e não sei mais o que. Tá. Ele fala alguma coisa para as pessoas acerca do seu estado por dentro? Ele vai falar alguma palavra que vai te cutucar no seu íntimo para você modificar? Jamais, meu irmão, não vai falar mesmo. Em Isaías 5:20, ai do que ao mal chamam bem e ao bem mal, dos que dizem que as trevas são luz e a luz trevas, dos que fazem do amargo doce e do doce amargo, ou seja, invertem as coisas. Os tais pastores esquerdistas são especialistas nisso, em inverter coisas, inverter conceitos, inverter uma série de situações. Meu amado, precisamos ficar bem atentos mesmo. A gente está numa fase onde a proliferação de falsas doutrinas, de mentiras, estão sendo pregadas, estão sendo escritas, estão sendo disseminadas, tá? Você tome muito cuidado com pastores que vêm com modismos. Tem um, por exemplo, eu falei do Bill Johnson, ele fala sobre atmosphere, né, em inglês. Então, a atmosfera. Não, o cristão, ele tem um espírito, ele cria uma atmosfera. Não, atmosfera não sei o que e tal. E honra. Eu fico vendo a história da igreja, assim, os grandes pregadores, eu gosto muito do Martin Lloyd Jones, eu fico vendo esses grandes pregadores, aonde que eles passaram 2000 anos da história da igreja que não tem esse tipo de pregação, uma pregação vazia para agradar o ego das pessoas. Tome muito cuidado, meu irmão. Vamos junto aqui, vamos seguir, não cansa não, é o último. Aqui, ó, eu pulei um, aqui a gente tem, esse item aqui, deixa eu ver. Falam a linguagem do mundo, por eles são amados, eu repeti isso aqui, e odeiam a palavra de Deus, tá? Isso aí, para mim, tá notório, tá? A Bíblia, para o falso mestre, ela é usada como um pretexto, é um pretexto, é algo que vai fazer com que as pessoas caiam na isca que é alguma coisa cristã, que é alguma coisa evangélica.
mas eles usam tudo isso somente para chamar as pessoas. A Bíblia é usada tão somente como uma desculpa. Eles odeiam a palavra de Deus, eles odeiam a interpretação dedicada, fiel, atenta à palavra de Deus. Eles não gostam da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, à medida que a gente entende, à medida que ela entra no nosso coração, ela vai nos dar discernimento contra eles. Esse é o grande problema. Muitos desses falsos mestres vão sofrer com certas pessoas dentro da igreja, porque a pessoa vai começar a ler a Bíblia, vai começar a se dedicar, né, vai começar a ouvir a voz de Deus e quando entender tudo, vai sair correndo daquele lugar. É isso que vai acontecer. Então, meu amado, nós chegamos aqui ao encerramento sobre a questão dos falsos mestres. Eles são muitos, estão muito espalhados. Você que tem dúvida se tal pastor, aí você pode passar meu e-mail, pode perguntar e eu vou responder com o maior prazer e vou te mostrar na Bíblia, porque tal pastor, ele é realmente pastor de Deus ou ele é um enganador. Eu estou aqui para você, de coração aberto, falando, eu não vou falar, por exemplo, eu tenho uma tendência calvinista, tem pastor que tem tendência arminiana. Eu não vou falar que o cara é um falso mestre porque ele tem uma outra tendência, espectro teológico que o meu. Não, não é isso. Mas são pessoas que são contra a palavra de Deus, contra a pregação limpa do nome de Jesus. É contra esses que eu vou falar. Mande a sua dúvida, mande a sua sugestão, você vai ser muito bem recebido. Desde já te agradeço, que Deus os abençoe poderosamente. Conte conosco, um grande abraço.